Queridos amigos que seguem e curtem o canal Insert Coin Brasil, hoje vamos falar da revista Game Power número 2, agosto de 1992. Esta revista custava 9.800 cruzeirinhos e era especializada em jogos da Nintendo. Podemos ver aí na capa, temos uma arte bem tosca, né, do Rafael, que era uma das tartarugas ninjas. E esse Rafael aí a gente não sabe se ele tá com dor de barriga, se ele tá vesgo, né, o que tá acontecendo. Mas, como era o início, né, da revista, o número 2 apenas, realmente a gente dá pra imaginar o tipo de software, né, que eles utilizavam na época para fazer uma arte dessa. Enfim, nessa revista veremos os jogos Turtles 4, Magic Sword, Street Fighter 2, Prince of Persia e Blue Brothers, entre muitos outros, não é mesmo? Começando aí a sessão de cartas, né? A carta do editor antes de mais nada, apresentando a revista que tinha acabado de estrear, né? Apenas o segundo mês. Também os editores fictícios, né? O Lorde Matias, a Marjorie Bros, Marcelo Kamikaze e o Baby Betinho, cada um para um gênero, né? E o que a gente pode comentar aí de mais interessante é o pessoal apresentando a revista, né? Em primeiro lugar, que muitas pessoas mandaram as cartas, e as cartas dessa revista não são muito bacanas como as próximas revistas aí, outras que a gente já fez o review, porque é basicamente aquela puxaçãozinha de saco, muito bem, a melhor revista do Brasil, queixo caído, até que enfim, né, e muitas outras coisas aí. Dica mesmo, nota 10, o pessoal nem pergunta ainda, que como ainda tá muito no comecinho, então eles nem tinham perguntas ainda para fazer. O primeiro jogo que é abordado é o Prince of Persia, nada de demais, só uma apresentação do jogo. Como sempre tem um termo ou outro aí que era da época, muito engraçado, né, que, por exemplo aí, calma, juízo e paz de espírito são fundamentais nesta corrida contra o tempo. Pouco clichê, né? Bem engraçado, na verdade. A ficha técnica, avaliação e alguns prints do jogo aí que claramente eram tirados, né, da televisão direto, fotografia direto da televisão. Muito bacana, muito bem feitinha essa matéria. E aí vocês veem algumas imagens. O Prince of Persia foi um jogo que marcou muito pela movimentação do personagem, que era realmente muito diferenciada para a época. Aí passamos aí, temos o Super Battle Tank, que é um joguinho, vocês podem ver aí, bem tosquinho também. O comentário da Marjorie Bros, bem engraçado também. Mas eu preferiria um Super Pink Tank, né? Que porra é essa, né? Tudo bem. O jogo em si é bem bestinho, os gráficos bem simples, só a parte sonora aí que é bacana, que realmente parece que estão estourando uma bomba atômica dentro do seu quarto, né? Mas é um joguinho bem besta. Aí a gente passa pro Super Aleste, que é um jogo de nave da época, bem legal aí para os 16 bits, né? Bem bacana, quem falou aí era o Marcelo Kamikaze. E o que mais que a gente tem? Um jogo de tiro com efeitos muito loucos, né? Você vê que os comentários dessas revistas dos anos 90 eram realmente extraordinários. Aí a gente passa aí pro Battle Blaze, que é um joguinho bem tosco também, não fez muito sucesso. A gente pode perceber, né, nessa época, obviamente, o número de lançamentos eram muito escassos, né? Então, para você fazer um jogo realmente bem detalhado, um gráfico legal, é muito difícil e saíam muitos poucos por mês. Então eles tinham que colocar qualquer porcaria. E esse jogo é um jogo que hoje em dia o pessoal nem lembra, porque perto dos clássicos aí, Street Fighter, né, um jogo de luta, então perto desses Fatal Fury, realmente não tem nem menções, né? É muito tosco. E aí, não, o comentário do Baby Betinho: não aconselho o Battle Blaze para quem tem um comportamento agressivo. Vai falar o que de uma
caca nessa ficha técnica, avaliação, desafio 3. Puta, o pessoal da época dá um desafio 3, você imagina a beleza que era o jogo. Aí passa aí pro Super Dunk Shot, que é um joguinho de basquete, né? Bem tosquinho também. Detalhe aí pro comentário do Lorde Matias. Me dá uma saudade dos meus brothers lá do Harlem, das partidas de basquete que tirávamos ao som de James Brown. Esse Lorde Matias, ele era um americanão, esportista, né? Coisa engraçada pra caramba. Aí, essa revista a gente pode ver que não tem muito jogo que marcou a época, né? Essa parte eu realmente acho muito interessante, muito engraçado, que é a questão do Street Fighter 2. Vocês vão ver nos outros reviews que eu fiz de outras revistas aí. Eles tinham uma verdadeira loucura pelo Street Fighter 2, porque na época não existia jogo parecido, né, com jogabilidade, desafio tão bacana. E nessa revista eles tiveram a manha de fazer lutador por lutador como você ganhar. Então tem Ryu, Chun-Li, Dalsin, Zangief, Blanka, Guile e Honda. Um por um, uma estratégia para você matar eles. Então, mais que desnecessário, né? Não é nem um review do jogo e tem tanta informação, porque realmente era uma doença. Cada mês tinha mais detalhe, mais do mesmo, né? Só para ocupar a página e para os amantes aí do jogo, que realmente fez muito sucesso. Passamos aí pro Magic Sword, que é um jogo de Super NES bem bacana também. Quando tem um jogo que é muito legal na revista, eu faço um review só pro jogo. E esse foi o caso do Magic Sword, porque realmente ele é muito bacana, vale a pena conferir aí o meu review. Tá nas informações do vídeo aí, eu deixei o link para vocês curtirem. Realmente é bem legal, vale a pena. Então não vou me aprofundar muito nesse, porque tem uma parte, né, só dele. Então assistam, porque realmente é muito legal. Passando aí para as Power Dicas, né, tem bastante coisa. Uma coisa que é legal, tem muito jogo que falou na própria edição. Então o próprio Magic Sword aí tem mais vidas, o Battle Blaze Champion Edition, né? Então tem bastante dicas aí. Na época, como eu sempre falo, né, que pra você saber uma dica de um jogo você precisava ver numa revista, ou senão não tinha jeito, não tinha internet, não tinha lugar nem pra você consultar. Então você tinha que pastar nas revistas lá pra achar alguma coisa. Aí de NES também tem um monte de dica, né? Até a parte da revista aí que eu acho que é o mais bacana, a próxima onda, que ele fala dos próximos jogos que seriam lançados. Tem o Battletoads, que já tem aí um review só com ele também de uma outra revista, que saiu bem mais pra frente. Também deixei o link aí pra vocês darem uma olhadinha. Aí tem o jogo Caribbean Kawasaki, que não fez sucesso nenhum. O Golden Fighter, né, que é um joguinho também que não fez lá grandes coisas. E o The Combat Tribes, que é um jogo muito bacana, que é como se fosse um Final Fightzinho misturado com Double Dragon. Os caras que tinham um cabeção enorme, e vale muito a pena dar uma olhada também. Aí passando para a seção de NES, tem o Hulk, que é um joguinho inspirado naquele filme, né, do Peter Pan. E o Hulk é o capitão, que é o inimigo na verdade, né? E o que eu destaquei aqui foi engraçado o comentário do Kamikaze. Bom, para ele mesmo falar que o personagem, né, é um quadrado, né? Então você imagina como era o jogo na época. Realmente nada bacana, né? Se o próprio editor da revista está falando que o personagem parecia um quadrado. Aí a gente passa pro NES, que é o Robin Hood, também era um filme da época que estava sendo lançado, fez muito sucesso, que era com o Bryan Adams, né? Tinha uma música do Bryan Adams, muito legal também. E aqui na revista até teve uma avaliação bacana, só o som que a Marjorie Bros falou que é muito ruim. Então realmente um joguinho bacana aí pra quem gosta dos RPGzinhos antigos aí, eu recomendo sim, vale a pena dar uma olhada. Aí passando pra sessão do lançamento, tinha o Capitão America and the Avengers, né? O Capitão America and the Avengers tinha uma versão muito legal pro arcade e pros 16 bits, saiu pro Super NES, pro Mega depois. Mas essa versão, como era de 8 bits, não cabia, né? Porque realmente tinha muitos desenhos, sprites que precisavam de mais memória. Mas esse jogo não deixou pra trás, não. Acho que é um jogo que ficou bem bacana. Aí vale a pena também dar uma conferida. Um videozinho aí do lado, dá pra ver como que é bacana, né? E o especial aí de detonar é o Blue Brothers, né? Que aqui no Brasil saiu como
os irmãos Cara de Pau, que são uma dupla de cantores de jazz de Chicago, muito legal também. Na cultura americana eles são muito importantes. E vale muito a pena destacar aí o comentário aqui do final. Como você viu, esse jogo não é brincadeira. É coisa séria, coisa para profissional. Quem conseguiu chegar até aqui é com certeza um grande craque de videogame. Mande fotos das telas para a redação. Né? Então você vê que coisa impensável hoje em dia também fazer um comentário desse. A gente passa aí pro Fatal Fury, que foi um jogo que foi o precursor do nosso querido King of Fighters. Apesar de ser um jogo com uma jogabilidade muito boa, ainda ficava atrás do Street of Fighter, que tinha só o Terry Bogard, o Andy e o Joy Higashi, né, que é aquele que solta os furacõezinhos e dá os Muay Thai. Então nisso ele perdia porque tinha menos personagem, mas o jogo em si realmente era muito bacana. E aí a revista mostra os golpes principais, que também é um grande quebra de paradigma, porque hoje em dia os jogos são, se você quiser saber qualquer golpe, você dá pausa e tá toda a lista lá. Aí finalmente a gente tem a última hora, que é o Teenage Mutant Ninja Turtles, que são as nossas tartarugas ninjas. E esse jogo realmente destruiu o arcade, foi muito bom, saiu muita versão para Super NES, Mega Drive, um monte de console. E um detalhe muito interessante aí, eles erraram na edição e no meio da página saiu uma figura do Street of Fighter. Pra ver como a coisa no início era bem amador, né? Então, mas realmente é um jogo que valeu muito a pena. E a revista aí soube muito bem trazer ele como destaque, porque fez muito sucesso, até hoje é um jogo muito querido. Aí passando aí pra seção do Game Boy, nessa época era tão difícil você conseguir gravar uma tela do jogo, né, principalmente no portátil, que a revista só colocou aí as capas, o nome, né, dos jogos. E então eu coloquei alguns vídeos aí, esse Mr. Do, que era como se fosse aquele joguinho antigo Dig Dug, muito parecido com o Dig Dug. E aí você tem o Yoshi também, que na verdade não é um jogo de adventure, né? Você pensa num jogo do Yoshi, parece um adventure, mas não, é um puzzlezinho que... Jogo de Game Boy tijolão todos são sensacionais, né? Mesmo quando é ruim o jogo, só de a gente jogar e rever aqueles sons dos 8 bits é muito bacana mesmo. Aí a gente passa para a seção do Telamania, que também é a seção das revistas do Game Power que eu mais gosto. E basicamente eles se concentraram aí, tem aí lançamento legal, que era um periféricozinho que você conseguia gravar jogos do Super NES em disquete para jogar no computador específico, chamado Magicom, né? E aí a revista tá falando, mas pô, isso aí é ilegal, né? Que pode ajudar pirataria, coisa e tal. E tem duas matérias aí, CDI compatível, CD or not CD, eis a questão, né? Que é a questão do Super NES e da Nintendo começar a fazer CD-ROM, que ironicamente foi a última soft house que acabou fazendo. Então a Sega passou, né, pro Sega CD, e a Nintendo mesmo nos 64 bits continuou com cartucho. Então é muito interessante que foi o primeiro que levantou a lebre e o último que entrou, né? Então realmente é uma coisa muito bacana, a gente vivendo o passado hoje, como que acabou ficando. E aí um outro que eu quis destacar, que é a Nintendo vai ao cinema, né? Falando do jogo do Mario Bros e do Double Dragon, né? Que são dois filmes nojentos, né? Jogo sensacional e o filme realmente ficou uma jossa. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Vejam aí os demais links que eu coloquei relacionados, os outros vídeos de outras Game Powers que eu já fiz. Curtam, divulguem, um grande abraço.